Boa noite, boa noite. Iniciei a gravação agora, vamos lá. Começando mais uma live maravilhosa hoje. Quero agradecer a Jimena pela participação, por ter aceitado o meu convite. Já tinha feito convite há um tempo, né? Eu disse, bora fazer uma live. Aí a gente, não, vai fazer uma coisa ou outra. E aí eu, não, temos que marcar essa live, porque live é muito importante. Jimena tem muita coisa para tratar para trazer para vocês. Eu acho que tem muito a agregar. Obrigada, viu, Gi, pelo tempo aí, pela sua disponibilidade. Eu sei que você ainda está no trabalho, mas acho que você também gosta de conversar, né, sobre concurso, Adoro. gosta de passar as dicas. Vai ser muito bom hoje para a gente poder conversar, para a gente poder trocar essa ideia com o pessoal, abrir para perguntas e depois ficar gravado aí para que todo mundo consiga assistir e você passar as dicas adiante, tá? Então, Uhum. boa noite a todo mundo. Tem gente aqui da mentoria individual, coletiva, formação de base, alunos avançados, tá? A ideia, chamei muita gente hoje, esperando o pessoal entrar mais, pensei que já ia ter mais gente, mas vamos lá. O importante é que a gente converse, que vocês possam depois tirar dúvidas, perguntar, tá? Temos aqui um tempo muito bom. Bom, eu sempre começo, Jimena, primeiro pode se apresentar, né, para o pessoal e falar por que você começou aí a estudar para procuradorias, que isso é uma pergunta que eu sempre faço, né? Por que você escolheu a carreira de procurador e não outra carreira, carreira de defensor, delegado, juiz, magistratura, né, analista? Por que ser procuradora? Por que isso foi uma fase decisiva para você? Porque você já trabalha, né, já trabalha no STF, analista supremo. E aí, conta para o pessoal, se apresenta. E assim, pessoal, só para deixar bem claro, Jimena foi minha aluna só na prova oral, tá? Conheci ela na prova oral da PGE Paraná, no curso que a gente fez, com a Yasmin e a Lara, e depois a gente treinou presencial aqui, treinamos presencial para o Paraná, né? E treinamos presencial aqui em Brasília para o Espírito Santo. Então, duas provas orais aí que eu acompanhei ela recentemente, e depois ficamos entre em contato lá com ela no Instagram, que ela posta um monte de coisa no Instagram bem legal, tem uns textos reflexivos muito bons que eu adoro. E aí a gente foi criando esse contato, esse vínculo, e foi muito bom, tá sendo muito bom, né? E aí trouxe ela aqui para conversar com vocês. Tá, Jimena? Fica à vontade, fala aí. Antes de mais nada, eu que tenho que agradecer, claro, porque, né, assim, eu sou muito grata por esse contato, esse convívio que a gente tem. As minhas experiências contigo para a prova oral foram excepcionais, acho que fizeram toda a diferença, e a gente acabou criando uma afinidade também, né? Oi, Assim, de tanto conversando muito, as duas conversar, gostam de conversar, né? Pronto, bom nordestinas, né, demais. minha filha? Assim, o É, assunto não é, acaba nunca. assunto não falta. Exatamente. E boa noite a todos. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Eu acho que não tem mais gente porque amanhã é feriado, hein? Claro, o pessoal está É furando porque está mesmo, passeando. pois é isso aí. Mas é isso, gente. Boa noite. Meu nome é Jimena. Eu decidi voltar a estudar em 2021, depois de muitos anos parada, né? Acho que desde 2008, que foi o ano que eu estudei para o concurso do Supremo. E eu decidi estudar para procuradorias meio no meio desse retorno. Não foi a primeira prova que eu fiz, não foi a primeira carreira que eu pensei. Na verdade, quando eu fazia faculdade, eu sonhava com o Ministério Público. Eu achava que só seria feliz no Ministério Público. E aí, quando eu voltei a Hum, estudar, inclusive, eu comprei, já começou errado, né? Eu comprei uma reta final, para começar a história, do CPIURES, que não tem nossa, nada a ver com procuradoria, é magistratura, MP e tal, a pegada deles, né? Só que como eu pensava em MP, vou fazer o MP. A primeira prova que eu fiz foi o MP-DFT, aqui no Distrito Federal, né? Só que depois eu comecei a entrar um pouco mais nesse mundo de concursos, e aí eu fui vendo, assim, fui vendo as minhas amigas que já eram procuradoras e tal, fui trocando ideia, e aí eu fui vendo que para a vida que eu queria ter, MP, Procuradoria e Defensoria eram carreiras muito complicadas. Olha, ó, a Clarissa também é das minhas, já foi ela desse já foi plano. maluca do MP, Todo mundo já teve essa existe. fase, eu acho, né, de ver os filmes e pensar, quero ser MP. Mas aí eu vi as minhas amigas, eu estou um bocado de amiga da AGU, inclusive, procuradoras de Estado, comecei a conversar, e eu via que as procuradorias aliavam boas lotações, né, lotações em capital, geralmente, ou cidades muito boas, trabalho com direito público, que era o que eu tinha mais afinidade, flexibilidade de horário, né, e possibilidade de regime híbrido de trabalho, porque quando você é MP e na magistratura, você tem que estar lá na cidade, tem as audiências e tal,
o procurador não necessariamente, é muito difícil, a depender da lotação dele, da área que ele trabalha, né? Mas, em regra, não tem. E hoje em dia, ainda mais que depois da pandemia ficou tudo mais virtual, Muito mais fácil, muito tá mais. muito mais fácil. Então, assim, como eu já voltei a estudar também depois, né, mais velha, eu pensei, poxa, eu não encaro mais ir para o interior de novo, aquela coisa, 15 anos para voltar para a capital. Eu falei, não. E outra, eu acho muito legal a carreira das procuradorias, porque eu acho mais leve, sabe? Eu acho que aqui eu já estou falando a gente, né? Já estou me achando, a gente. Aí já é mesmo, vai ser nomeada, isso aí, tá certo. A gente, né, tem mais liberdade para falar, para empreender. O MP e a magistratura são muito amarrados, né? Então, E então, somando todas essas questões, eu me decidi pelas procuradorias, né? que Foi bom. mais ou menos Uhum. assim. Ah, legal. E assim, o teu cargo, fala um pouquinho, tu passou em 2009 para o analista do Supremo, veio morar em Brasília, não foi isso? Na verdade, eu comecei a trabalhar em 2005 no TJ Ceará, né? Foi um concurso que eu havia passado ainda na faculdade. Foi muita sorte, assim, eu não tinha estudado nem nada, mas antigamente era um pouco diferente, né? Ainda dava umas sortes, hoje em dia isso não existe mais. Em 2008 eu estudei para essa prova do Supremo. Eu já vinha estudando para concurso, assim, mas meio sem foco. E aí, em 2008, eu fiz um cursinho, que ainda era aqueles cursinhos que eram Ela é transmitidos via presencial. satélites, É, o LFG, exatamente. tudo. Eu fiz na época também da faculdade. Uhum. LFG, pretório, não sei o que, o mero pretório, no caso. E voltei a estudar, passei no concurso em 2008, fui chamada em 2009. E aí vim para cá, para Brasília e tal, eu tinha algumas amigas aqui, a cidade é ótima, a vida ficou boa. Eu falei, nem pensava mais em estudar. Só que aí depois você vai também, eu casei, aí vieram outros sonhos, né? E teve a pandemia também, o meu marido, Sim, o setor inteiro do meu marido foi extinto na época da pandemia, aí deu aquele trabalho. susto, uhum, deu aquele Caramba. susto, assim, sabe? E também a gente começa, como eu falei, né, a sonhar outras coisas. O fato de ser servidor público federal é bom, mas é um carreirão, né, do judiciário, são mais de 100 mil servidores, então, assim, qualquer melhoria salarial é uma guerra. Os projetos de lei não passam, quando passam é um reajuste assim que não cobra inflação, é um negócio assim, né? Uhum. Não me preocupar, eu falei, eu preciso estar numa carreira menor, com um pouco mais de poder de barganha. Olha aí, Apólio. Pois é, Apólio sabe que eu tô falando. É, servidora também do judiciário. Tenho muitos alunos que são analistas, técnicos, né? Pessoal, assim, comissionados também, né? Que ficam naquela questão de tipo, comissionado é hoje, não é amanhã, né? Então, acontece muito. Então, Fora a aí tem que cobrança, né? buscar por algo Assim, melhor, né? Cobrança, tudo. a cobrança, assim, eu tenho cargo em comissão aqui, né? E a cobrança é ferrenho o negócio. Grande, né? É. É, exato, exato. Mas então, assim, então foi isso. E também eu queria mais liberdade para tocar. Olha, a Isis também, time peão, é isso aí, E é Isis. outra judiciária. Ai, gente, vocês são baratos. O que eu tava falando mesmo? Eu estava falando do concurso, né? Que você decidiu estudar Sim, depois eu para pensei, eu carreira de preciso de procuradoria. mais liberdade para eu Sim. tocar minha carreira, né? Eu ser a dona do meu tempo, eu ser a dona das minhas E o cargo decisões. de procurador, né, dá tranquilamente, né, assim, para você ter uma Exatamente, qualidade de vida muito boa, exatamente. né? Isso Exatamente. assim, comprovado, né? Senão eu não estaria aqui com vocês, né? Fazendo É, live, fazendo mentoria, um monte de coisa. Se for bem organizado, dá para fazer muita coisa, né? Eu e brinco, eu digo que outra, eu tenho colegas que são atletas de triatlo, essas olha aí. coisas, vira Tu atleta. também era, né, Tem gente Clarissa? que abre. Não, não sou não, mas tem gente que vira empreendedor, abre restaurante. Sim, tem de tudo. Tem gente que é muito vocacionado na carreira, né? Assume milhões de cargos na AGU. Você tem que ter muita vocação. Mas é uma carreira que abre muito leque, assim, para você ter uma qualidade de vida muito boa. Eu tenho colegas falando, não quero saber, claro, esse negócio de tu ficar falando de concurso, já era, já deu. Não aguento mais, sei o quê, eu queimei todos os meus livros, eu quero só curtir a minha vida. Mas é aquela coisa, Regina, você já tem um cargo muito bom, cargo de analista do Supremo, comissão, assim, um cargo muito bom, né, que muitos desejam estar na tua posição, mas você queria algo maior, e nada, e sempre muito válido, né, a gente buscar, né, ter essa ambição de ter um cargo melhor, né, ter um salário melhor, ter mais tempo para você, para sua família, isso é maravilhoso, né?
Mas para isso, precisou passar pelos perrengues do estudo, né? Fazer essa mudança novamente, porque foi muito tempo. Veja, você estava estudando lá em 2008, você voltou a estudar em 2021. Olha quantos anos depois, né? Dos comentários, viu, gente? Eu tô parada. Deixa eu ver os comentários. Eu me perco se eu ficar vendo os comentários. É muito Não, depois comentário, tu né? vê, depois tu vê. Tá. Eu sou do time excluir todos os meus PDFs e postar só o look do dia. Pô, Larissa, é isso mesmo, né? Cada um com suas coisas, né? Mas é isso. Ai, Mas gente. assim, eu acho que, como eu estava falando, né, Jimena, esse tempo que você ficou parada e depois voltou a estudar, assim, teve alguma coisa também que aconteceu na tua vida, alguma coisa que te fez realmente impulsionar 100% e dizer, não, agora tem que ir, agora eu tenho que estudar? Teve. Eu vivia pensando, né, ensaiando esse retorno, porque isso ficava na minha Sim. cabeça. E como eu tinha muitas amigas da mesma época da faculdade que tinham conseguido, eu pensava, poxa, a gente era igual na faculdade. Se eu tivesse continuado nesse percurso, eu tinha chegado lá também. Por que não? Né? Não é falta de capacidade aí, a gente estava tudo na mesma sala, na mesma turma, no mesmo tudo, né? Aham. E aí eu sempre ensaiava, mas aí eu pensava, poxa, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa, não sei o quê. Eu até escrevi sobre isso uma vez no meu Instagram, No porque no Instagram. final das contas eu estava com medo de me envolver com o projeto, abrir mão do conforto que eu De já muita tinha, coisa. e no final não Uhum. dar certo. Mas aí é aquela coisa, quando você se compromete a fazer dar certo e faz com estratégia, dá certo. Então, assim, é um esforço que vale a pena. Então, assim, no começo, mesmo com essas inseguranças, eu coloquei na minha cabeça que ia fazer. Por quê? Também na época da pandemia, a gente teve uma perda familiar que foi muito Uhum. inesperada e foi muito chocante, assim, e foi um trauma na família. E aquilo é muito doido, né? Porque é uma coisa muito triste, Sim. mas aquilo me empurrou, porque foi um tapa na cara. Tipo assim, minha filha, a vida é agora. Ou você toma essa Sim. decisão agora, ou esse bonde aqui vai passar, e você vai estar um dia com 60 anos arrependida de não ter feito nada, né? Se você chegar lá, né? Porque às vezes a vida Sim, acontece, exato. né? E aí eu falei, vou estudar. Não sei como é que eu vou fazer, não conhecia mais ninguém estudando para concurso, por isso que eu comecei da forma Uhum. mais errada do mundo, mas Fala desse teu início aí, dos olha, estudos. Teve formação de base ou já. Ah, você falou que foi por reta final, né? Então foi reta uma reta final logo. final atrás da outra. Comecei com a reta final do CPIURES, aí comprei reta final do revisão. Eu sei que era uma reta final atrás da outra. Por quê? Porque eu estava ansiosa, queria resolver logo o problema, e achava que, como eu já trabalhava com direito, ia ser muito fácil. Tinha a ilusão de que ia ser tranquilo, Gente, né? iludida, total. Assim, eu achava que ia ser mais fácil, né, do que, na verdade, não é nada fácil. E aí eu fui nessa, né? E eu queria que acontecesse logo, né? A ansiedade foi um grande problema, assim, para mim, né? Uhum. Para eu lidar. E essa coisa de começar com reta final. Aí, reta final, e fazendo muita prova, foi outro erro que eu cometi, porque Já eu já começou fazendo prova. comecei fazendo prova. Primeiro, logo, foi a do MP daqui, né? Aí tu ainda fosse fazer prova do MP. Oh, meu Deus. Fazer MP daqui. Aí foi logo aquele tapa na cara, né? Minha filha, acorde, assim, para a realidade, né? O que, é que você está pensando da vida? E aí, assim, de tanto fazer prova e estudar de reta final, teve uma hora que eu percebi, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque o material de reta final não é adequado para uma pessoa que passou 13 anos sem estudar, por mais que eu trabalhasse com direito, a gente aprofunda no trabalho, né, de forma pontual, a gente não tem Sim, aquele naquele conhecimento tema. Não é generalista, geral. Uhum. exatamente. E o estudo para concurso é geral, né? E também porque, fazendo uma prova atrás da outra, eu não dava tempo para amadurecer nada. Ficava só também naquela superficialidade né, dos PDFs de reta final. Então, Sim. eu não aprofundava o que eu precisava, eu não absorvia, não dava tempo para corrigir os erros ao longo do Sim. percurso, Uhum. e acabava que não formava base, né? Sim. Então, assim, e outra, eu não entendia a necessidade no começo, assim, de estudar lei seca, achava Isso chato. que eu ia perguntar, quais foram. Porque assim, a gente já visualiza alguns erros aí bem clássicos, né? Eu Não cometi formar a base, todos eu não formar a cometi. base, começar já fazendo um monte de prova.
não gostar da lei seca, que você falou aí, né? Essa ansiedade, que essa pressa. Eu falo muito assim, qual é o erro que eu vejo a maioria das pessoas cometerem no começo, né? Cometer. É você ter aquela ansiedade e aquele imediatismo. Ah, eu quero passar no concurso logo, eu quero passar para ontem, né? E aí É, você não querer passar pelo processo, que é natural que aconteça, né? Então, esse imediatismo é um grande equívoco, né? É uma ansiedade mesmo, que eu acho que todo mundo que estuda e para concurso faz a gente fica, né? perder tempo. É Faz perder a tempo. pressa Faz que perder faz a tempo e gente energia, né? total. Energia que você deveria estar estudando. Eu Exatamente. te digo com toda certeza que eu atrasei a minha aprovação em coisa de um ano. Eu atrasei nessa Uhum. história, Uhum. ficar com reta No início, final, esse início, reta final. reta O que final e fizeram pronto. pra conseguir estudar assim no início, logo, quando tu começou? Porque tu estava totalmente parada, aí voltou a estudar, foi aos pouquinhos, né? Foi aos pouquinhos, assim, tipo, comecei aos pouquinhos mesmo, acho que se uma hora e meia, aí depois 2 horas, aí depois 3 horas por Legal. dia, assim, Aham. quando eu estava muito embalada, assim, com o edital aberto, eu conseguia 4 horas por dia, e no final de semana eu também estudava bastante, porque quem trabalha e É estuda compensar, né? tem que Uhum. compensar no final de semana, não tem jeito, assim, foi uma coisa também que eu entendi desde o começo, tinha que usar o final de semana para isso, né? E como é que foi essa virada de chave, então, para começar a formar a base, assim, né? Alinhar o estudo, né? Porque você estava só em reta final, material superficial, não dava tempo de fazer as correções. Quando foi que virou a chavezinha? Demorou, viu? Demorou porque eu fui corrigir isso, acho que no início de 2023, nas provas, naquelas provas da AGU, que teve antes, né? Sim, aham. Eu estava dentro da PFN, né? Na nota de corte, com um ponto acima do corte. Aí eu fiquei desesperada, porque eu sabia que eu tinha muitas fragilidades, assim, pontos cegos mesmo. Já estava boa de resolução de questão, já estava boa na lei seca, mas faltava aprofundar o conteúdo na doutrina e na jurisprudência. Eu sabia, Uhum. pirei, fiquei louca. Só que aí a Sebrasp maravilhosa anulou 10 questões, sei lá quanto foi, e eu fiquei de fora. Aí, assim, Foi. eu fiquei arrasada, inclusive foi um dos piores momentos, né, dessa etapa de Sim, tudo, porque é aquela história, a AGU, você ficar em 500, você é nomeada, né? você é nomeado, exatamente. Então eu achei, pronto, perdi a minha chance, perdi a chance da minha vida, fiquei arrasada. Por outro lado, foi bom, porque foi aquela coisa, tá vendo? Se tu tivesse ido para a segunda fase, tu ia ser reprovada na segunda fase, ia ser muito pior, sabe? É verdade. Aí, o que é que eu fiz? Eu falei, bom, eu já cheguei até aqui, de alguma forma, eu estou evoluindo, tanto é que eu estou quase entrando na objetiva, né? Vou entender quais são esses meus pontos fracos. E aí, Tá. foi o tal do mapeamento, foi o que eu fiz, eu acho que foi o grande divisor de águas na minha vida, foi o mapeamento. O que é que eu fiz? Peguei todas as provas anteriores que eu havia feito, as objetivas, inclusive, né? Eu só tinha feito a objetiva até então, e fui entender onde é que eu errei, quais foram as matérias que eu mais errei, e quais foram os fundamentos. Foi a lei, foi a jurisprudência, foi a doutrina, né? Por que que eu não sabia essa resposta? Onde é que ela estava que eu não acessei, né? Sim. E depois eu peguei um banco de questões, acho que foi no treino, não lembro, e fiz um filtro de questões, né? E de provas discursivas de procuradoria. Discursiva já, né? Ah, interessante. Eu comecei a ler e tentar responder mentalmente. Eu não parei para responder, porque tinha muita coisa. E eu ficava tentando saber se eu ia conseguir resolver aquilo ali. Assim, eu saberia resolver isso daqui? Aí eu fui. Tá legal. Não, isso aqui eu não saberia, anotava. Isso aqui eu também não saberia, anotava, anotava. No final, eu fiquei assim, anotei assim, uns 20 pontos de fragilidade, que são exatamente as matérias que são mais cobradas. Depois eu fui olhar aquilo ali, é exatamente aquilo que você precisa saber com profundidade em procuradorias, tipo licitação e contratos, né? Controle, improbidade e assim. Exatamente, servidor público, parerei, parará, Uhum. né? Execução fiscal, responsabilidade tributária, imunidades e tal. E aí eu mapeei. E aí o que foi que eu fiz? Eu comprei vários livros, assim, os livros adequados para concurso. Para concurso. Não era aqueles manuais gigantescos, não, né? Eram livros indicados por professores e tal, Ah, boa, bibliografias boa. adequadas à Uhum. procuradoria.
E eu não li o livro inteiro, eu fui ler aqueles pontos. Sim, é isso que eu já ia perguntar. Já leu o livro todo, capa a capa? Nunca li livro de capa Tá. a Só os capa, pontos específicos, né? só os pontos específicos. E aí a coisa assim mudou completamente, assim. E aí a próxima prova foi a em Sergipe, que foi a minha primeira aprovação. Tá, já na primeira, na objetiva, tu já conseguiu Eu entrar, fiquei né? 8 pontos acima do corte, já na Olha objetiva. aí, que maravilha, tá vendo? Porque É, tu ficou várias batendo na trave, né? fiquei Então, várias, olha, eu cheguei perto da AGU, da PFN, da PGM São Paulo por 1 ponto. Nossa, uhum. eu sofri que só também essa daí. Você chegou a fazer Ceará, que era Eu do teu estado? fiz, só que eu Fez? estava, acho que no primeiro ano de estudo, Aham. e eu DF fiquei, daqui também, né? Que foi 2020 e fiz, a 2003, né? daqui também não Aham. fiquei muito longe, acho que foram 5 pontos, assim, de diferença. É, e acho que o Ceará, eu dei sorte, porque eu fiquei relativamente perto do corte, mas porque eles cobraram 20 questões de penal e processo penal que eu tinha estudado para MP. Ah, tá vendo? Então o estudo vai se aproveitando, né? Eu tô com os alunos agora que vão fazer a Assembleia de Roraima, ela vai cair penal e processo penal e eleitoral. Eu falei, ai, gente, vai ser um estudo já para GU. Então já pega aí essas Exatamente. leizinhas e já vai focando para GU, né? O estudo vai se É, aproveitando. Isso aí. exatamente, é isso. É, E aí, depois de muito bater, né, nas traves e de ter esse entendimento, eu foi um momento, assim, de coragem, eu acho, porque eu precisei parar, né, pensar, entender o que é que estava errado. Eu perdi um legal. tempo fazendo esse mapeamento Analisando, para né? Para você ganhar tempo poder. depois, exatamente. Perfeito. É isso mesmo. A gente às vezes dá um passo para trás para dar 10 para frente, né? Se você não tivesse feito Exatamente. isso, se você não tivesse parado para analisar todo o seu cenário, você estaria sempre no mesmo equívoco, achando, né, que Exatamente. ainda iria conseguir aprovar. Talvez demorasse muito mais tempo. Você já acha que demorou tempo, né? Que poderia ter Porque encurtado se eu mais, né? tivesse tido estratégia desde o começo, eu acho que eu teria Sim, ganhado em 1 ano, porque sim, com certeza, com as certeza. retas E finais, aí com me conta, certeza. tu entrou em Sergipe, né? Passou na Entrei, objetiva. Aí depois fez a subjetiva lá, foi. passou, foi aprovada, está em 10º lugar lá, né? Foi o primeiro concurso que foi Foi a aprovada. primeira que eu É a fui próxima aprovada. para ser nomeada lá, né? Tá Menina, demorando, mas. abriu a vaga, até me mandaram mensagem um dia desse, né? Aham. Só que o Paraná tá aí também, aí tô É, o nessa. Paraná tá mais perto, É, né? E aí, depois que tu continuou, como é que foi, assim, depois de Sergipe? Continuou fazendo prova? continuei fazendo prova, mas aí, assim, duas coisas que aconteceram, né? Você ganha confiança e às vezes esquece também Uhum. que cada prova é uma prova, né? E acha, Sim. já tô aprovada, já sei de tudo. É, E ela é aí, bigano. aí Oh, fui meu Deus. passear, fui fazer uma viagem, assim, em família. E fui fazer a prova da PF, da TGE Rio Grande do Norte e não passei na objetiva. Bem feito, né? É, acontece, assim, eu acho que é aquela coisa, acontece muito, eu já Acontece. vi muitos casos, assim, eu também aconteceu comigo, por exemplo, foi até no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte eu passei na objetiva e logo depois teve o Paraná. Aí eu fiquei por 2 pontos, 1 ponto lá no Paraná, eu não lembro. Mas acontece, aconteceu agora com alguns alunos meus no Acre, por exemplo, eu tô com É, alguns alunos que já fizeram até oral, aí chegaram no Acre e estão por muito pouco. Aí fala, pô, Clarice, eu já cheguei em discursiva, já fiz prova oral, cheguei no Acre, não passo. Falo, calma, vamos avaliar. Cada prova é uma prova, como você falou, cada é banca é uma prova. única, né? Mas você reconheceu que você poderia ter feito mais, né, Jimena? Nesse momento. Poderia, porque, assim, também, eu moro longe da minha família, né? Então, é sempre Uhum. também uma dificuldade, assim. Então, era aquela coisa, eu precisava aproveitar a oportunidade, meu pai já é mais idoso, ia nessa viagem, eu falei, cara, eu vou, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? É, tem que ponderar também, não dá É, para ser. exatamente. Bem ou mal, eu tinha uma aprovação, eu falei, eu vou. Mas aquilo me atrapalhou, porque eu estava viajando, acho que eu voltei 1 semana antes da prova, então, assim, eu perdi ritmo É prova. de prova, perdi ritmo de revisão, perdi. E outra, a gente relaxa, até esquece umas coisas, assim, muito básicas, né? Porque a cabeça não está focada na prova. Então, assim, foi uma lição também, né? Assim, não fui bem, acho que eu fiquei devendo, sei lá, uns 4, 5 pontos na objetiva do Rio Grande do Norte. E Uhum. aí depois É. veio Goiás, né? Que era uma PGE que eu queria muito, 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 muito. E aí eu passei na objetiva, fui Ah, para aquela discursiva tenebrosa, assim, sim. 3 dias de prova, uma prova É. Foi gigantesca, pesado. super pesada. Aí fui super bem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia eu errei a peça.
Tá né? vendo? Errou a peça, né? Que é algo que acontece também, né? Não, e detalhe, assim, era uma peça com a qual eu trabalho. Só que eu pensei assim, tá muito na cara, não é possível, deve ter uma Foi procurar pegadinha aqui. detalhe demais, né? A banca deve estar com uma pegadinha aqui. Isso aqui tá com cara de suspensão, de segurança, de não sei o que, de liminar, sei lá o que era. E aí a FCC, ela não considera nada, diferente do Sebrasp, né? Que ele considera Sim, algumas Sebrasp coisas. considera uma parte. Aham. Considera, quando você recorre, eles levam em consideração. A FCC não considerou nada, eles consideraram que eu tinha fugido do tema, me deram zero, Zerou. zerei. Tipo assim, eu tinha ido super bem nas questões também, mas aí zerei na peça, não consegui a nota mínima, né? Fiquei arrasada. Arrasada Porque não também. tinha que ser, né? Você tinha que Não passar em tinha outra. assim. Se você fosse para a Oral de Goiás, que aconteceu, né, com muitos alunos, talvez você tivesse reprovado na Oral de Goiás. Então a gente não sabe o que ia Provavelmente. acontecer, né? Mas é Porque bem é uma prova possível. também, né, bem complicada a Oral de Goiás, né? Uma prova que reprova muito, né? Não, Então, metade, eu acho, né? Metade foi mais da reprovada. metade, mais da metade. Aconteceu também com a Lu, com a Luciana, ela também não passou na segunda fase da PGE Goiás. E aí, logo depois, ela começou a passar, né, nas outras provas. Então, e aí foi isso, né? Veja que você veio de uma aprovação de segunda fase em Sergipe, de uma objetiva, reprovou na objetiva, depois reprova na subjetiva de outra. Então, é assim, ó, é É. montanha-russa, haja resiliência, né? E Ah, como é que ficava a motivação? A motivação que é uma coisa que é polêmica, né? Que a gente não estuda por polêmica. motivação, né? Não, na verdade, eu assumi um compromisso com o futuro que eu queria. Tinha Perfeito. dias que eu estava Uma desanimada, tinha decisão. dias que eu estava com vontade de chorar, tinha dias que, inclusive, né, eu sei uma coisa que eu sempre conto, depois dessa prova da PFN, que eu fiquei muito para baixo, eu pensei em desistir, eu pensei em largar tudo, né, e viver a vida que eu já tinha e tal. Sim, E eu me ajoelhei e rezei. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Abre uma porta para mim, porque eu não estou vendo saída mais, não. Nesse dia, saiu o edital da PGE Sergipe. Nesse dia. aí, foi a prova que você conseguiu passar, né? Foi. Então, assim, para mim, aquilo ali foi resposta de oração, né? Sim, com certeza, com Foi o certeza. que me indicou que eu estava fazendo certo, eu não podia diminuir o ritmo e nem perder, né, a fé. Tudo que você tinha conseguido até aí, né? Que as coisas iam Exato. dar certo, só não ia ser fácil, né? E aí, depois de Goiás, eu também tive uma semana muito, muito, muito difícil. A família do meu marido é daqui, eu queria muito ficar por aqui, né? Assim, porque eu já moro longe da minha. Pois é, Ju, não Nem esperava esperava que a oração dizer. seria respondida tão rápido. Às vezes é, viu? Às vezes você só precisa de. Às vezes nem demora muito, não. Mas vejam só, eu fui aprovada, esse concurso foi homologado em 2024, tem 2 anos, né? Tipo assim, demorou muito para andar essa fila lá, né? Então, ainda tem Verdade, isso, a verdade. gente às vezes é aprovado e demora a ser nomeado, né? E aí Uhum. eu também estava super para baixo, aí um colega que eu conheci, também do Ceará, que eu conheci na prova de Goiás, me mandou uma mensagem: olha, você lamba as feridas, levante essa cabeça. Boa, gostei da expressão. Lamba as feridas, foi ótimo. E você tem tudo para chegar bem no Paraná. Você não desista O e Paraná foi tal. logo depois de Goiás, né? Muita gente nem fez porque era bem pertinho e Não, tal. ele hoje é procurador de Goiás, ele passou na prova oral do Goiás e não passou no Paraná, porque ele focou lá, né? É, gente, é muito isso também. É o que você foca a sua energia, sabe? O que você visualiza, o que você coloca a sua intenção. É. Né? É isso, é É. isso. É E aí, desse ponto. pronto. Aí foi o Aí veio o Paraná, Paraná, né? Que você fez a prova, que aí foi, a gente se conheceu na prova oral. foi na E prova aí oral, que foi a depois veio o minha Espírito primeira prova Santo, oral também, primeira não prova foi oral. uma É. Jimena experiência era muito fácil. engraçada, ela começava a falar, eu, Jimena, tu tem que parar com esses teus cacoetes. Ela parecia que estava conversando comigo num bar, num É, restaurante. Eu falava, ó, tu para com isso. E eu ficava, eu digo, gente, eu tô preocupada que ela chegue lá e comece a falar desse jeito. Porque ela falava super bem. Só que ela falava umas coisas assim, muito informais, sabe? Não dava pra falar na prova oral. tipo assim, Aí excelência, tá Yasmin, doido, né? eu dizia, Yasmin e Lara, vocês falem isso para ela no treino de prova oral, porque ela não pode ficar, tipo assim,
conversando como se tivesse, né? Só faltando dizer assim, ô mulher, vem cá, vamos lá. Não, era muito engraçado, muito, muito. Não, e eu estava Era muito engraçado. tentando lidar com naturalidade, porque, na verdade, eu fiquei muito ansiosa para essa prova. Sim, Sabe, sim, assim, era a primeira prova oral, é aquela coisa, você já está tão pertinho, você fica morrendo de medo de estragar tudo ali naquela reta final, verdade. né? E é muita pressão você ser arguída por uma pessoa que está lá olhando com cara, né, de tacho para você, assim. Teve alguns examinadores que tiveram uma feição mais amigável, mas teve outros que, gente, parecia que você estava assim num pelotão de fuzilamento. Sim. Assim, E eles não chato mesmo, é facilitam. impressionante, né? Não, O não povo é facilitam. complicado, né? Não, É, eles não facilitam e eles fazem assim, às vezes é uma cara de propósito, mas às vezes é a deles mesmo. O povo acordou de mau humor, para de é, saber o que aconteceu, né? E não, fica desse jeito. teve um que estava passando mal, foi até substituído à tarde, porque foi de manhã e de tarde, né? A gente Sim. ficou sabendo que ele foi substituído à tarde. E teve um que era vegano, sei lá, e a Sebrae não tinha levado comida para ele estava passando Pronto, fome. tá vendo? Aí, Ai, até nisso. Uhum. o bom é a Mas é. fofoca, todo mundo sabe, né? Assim, o que tá pegando aí? É engraçado, né? É bom a gente se divertir também durante esse processo, né? Eu acho que estudar para concurso já é muito duro, a gente tem uma vida muito corrida, né? Tudo, assim, muita coisa acontece. Aí tem que levar com leveza, brincar mesmo, tirar onda, porque, cara, faz parte, né, do dia a dia. Eu acho Com que certeza. A gente faz é isso amizades mesmo. no meio disso tudo, né? Treinando para a prova oral, a gente faz contatos com É, outras pessoas e um é. dá força para o outro, porque quem está chegando ali já está, né, assim, não está mais competindo com ninguém. Assim. Na verdade, a gente não compete Sim. com ninguém, a gente compete com a gente, né? No final das contas, é isso. É isso mesmo, né? Você está competindo com você. E É. assim, tu tinha essa visão, claro, de mim, ou essa visão surgiu depois, assim, dessa questão de competir, assim, com você mesmo? Claro, e no começo não, no começo os números me assustavam, quando eu via assim, 5.000 inscritos na prova, né? Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou vencer 5.000 pessoas? Mas aí depois você vai vendo que são 5.000 pessoas que estão em estágio diferente de aprendizado, de estudo, de caminhada. Então, assim, quando eu comecei, eu era uma dos 5.000 que não tinha a menor chance, né? 2 anos depois, 3 anos depois, eu estava brigando por boas colocações. Então, assim, Sim. dando de lugar. Ai, meu Deus, apagou a luz aqui. Peraí, gente. Não, mas tá dando para ver, Tá dando para tranquilo. ver? Então, vou continuar. Apagaram a luz do Supremo, rapaz, Apaga, que porque não isso. tem ninguém, só tem eu aqui hoje. Mas dá para ver, tá dando para ver. Aí, deu. É isso aí, Ai, gente. Jesus amado, eu quero é ver aqui como é que eu vou embora depois. Bom, os porteiros estão aí, com certeza. Os seguranças. É, dá para abrir. Aí eu tinha, e depois eu fui vendo isso, né? Que cada pessoa tá num ritmo e num momento diferente. E aí eu fui vendo, pronto, não preciso me preocupar com ninguém, assim, eu tenho que me... E cada um tem um ponto forte, né? Assim, tem gente que é muito boa na objetiva, mas aí, por alguma razão, na subjetiva tem muita dificuldade de identificar os fundamentos do julgado. Eu já tinha um pouco mais de facilidade nisso, eu sempre cresci muito nas subjetivas, né? Porque você trabalha muito com a É, parte jurisprudencial, né? Você muito, trabalha muito diretamente com o ministro, né? Então, diretamente. assessora de ministro, essa parte jurisprudencial, acho que para você já foi um facilitador. Foi, Mas você falou no começo, não gostava de lei seca, mas teve não, que ler lei seca, senão não passava na objetiva, né? Ia ficar ali sempre devendo na objetiva, né? Então, isso é muito importante, exatamente. você saber, até para virar a chave, né? Para realmente você passar da ausência daquele estudo de base. Eu achei interessante porque tu foi para livro, né? Tu não foi para PDF. Não. O que é um ponto que tu preferiu ir para livro mesmo. Quais foram os livros, assim? Cita aí alguns, que eu fiquei curiosa agora. Eu fui para os livros porque é aquela coisa, eu já tinha errado muito, e aí eu fiquei com medo de comprar um programa, um material que não me atendesse. Eu falei, vou numa Entendi. coisa certa agora. Por exemplo, tributário Ricardo Alexandre, né? Que eu acho que é a Ah, melhor uhum. didática e melhor custo-benefício. Administrativo foi o Rafael Oliveira, que eu acho também que ele atende, né, num volume relativamente pequeno, assim, se você parar para pensar, né, Sim. quantidade de páginas. Uhum. Constitucional, eu fui para o Bernardo Gonçalves, mas eu só li o que precisava, que era controle de Tá, constitucionalidade, tá. organização, né, do Estado, aquela parte de competências e Sim, tal. sim.
princípios fundantes e intervenção federal. Pronto, entendeu? Então, daquele livro lá de 3.000 páginas, sei lá quantas tem, eu devo ter É, lido 400, entendeu? Então, assim, sei, é verdade, é verdade. e foi É, então você assim. prefere, e aí deu certo, né? Tu ficava. E como é que era teu dia, assim? Me conta, tu organizava como essa divisão de doutrina, horário para lei seca, horário para jurisprudência, tu fazia uma organização, tinha algum dia da semana que tu se organizava e tal? Eu gostava de fazer planner, né? Assim, eu pegava minha agenda e naquele planner mensal, antes do começo do mês, né? Tem uns quadradinhos, eu distribuía a legislação que eu precisava estudar Boa, ali, boa. né? E distribuía também nos finais de semana aqueles pontos de doutrina que eu tinha identificado como fragilidade. Com Porque fragilidade. como eu estudava, né, e trabalhava, eu sentia que no final de semana eu tinha aquela paz de espírito necessária para me Sim, dedicar a uma leitura que ia demandar descanso da cabeça, aprofundamento, né, que ia me demandar mais energia. Na semana era mais difícil, então tinha que ser uma coisa mais rápida. Então, na semana eu priorizava lei seca e questões. E no final de tá, semana eu estudava doutrina e jurisprudência, né? tá, legal. E era mais ou menos assim. E aí eu ia ponto a ponto. Esse final de semana eu vou estudar, sei lá, controle. No outro final de semana, substituição tributária. No outro final de semana. E aí eu ia rodando, né? Também para não ficar craque numa coisa e ficar muito fraca nas outras. Eu ia rodando nessas matérias, né? Legal, legal. Então, tu mesmo fazia esse controle, o que é excelente, né? E esse mapeamento é o que eu falo muito pro pessoal, principalmente que já está um pouco mais avançado, né? Que já perpassou por uma base. Agora é o momento de passar o pente fino, né? De É, identificar suas dificuldades, suas fragilidades e ir melhorando. Sem, obviamente, esquecer do restante, né? Que essa é a grande dificuldade que a gente tem, é encontrar um equilíbrio. Que é como a questão do cobertor, né? Eu cubro de um lado, descubro do outro. E é. é sempre assim, né, Gimena? A Assim, sensação a é gente essa, tem que né? aceitar também que nessa fase de concurso a gente não vai viver uma vida muito equilibrada. Não vai. Claro. Porque vai faltar descanso, vai faltar tempo com família, vai faltar tempo com amigos, com marido, no meu caso, né? Para quem é casado, assim, esposa, o Naldson, né? Só tô vendo muitas meninas e ele aqui, por aí. É, É, o tem isso cubo aí. mágico, Larissa, exatamente, sim. É, Então, eu entendi isso. A minha vida vai ficar desequilibrada por um tempo, eu só não posso surtar. Então, eu tenho que ter alguns momentos aqui de lazer, alguns momentos de descanso, alguns momentos com a família, muito menos do que eu gostaria, do que seria o ideal, mas beleza, que agora tem que ser assim, né? eu Então, vou aproveitar, vou puxar um gancho aqui, que eu sempre gosto de falar das abdicações, né, ai, e das renúncias, muita coisa. que, assim, é um ponto que eu bato muito com o pessoal na mentoria, porque eu tenho que falar as verdades, né? Se vocês me contrataram, eu tenho que dizer as verdades que precisam ser ditas, né? O povo até fala, parece que está brigando comigo nos áudios do WhatsApp. Eu falo, minha gente, Milena é engraçada, a Milena passou no seu cantinho, a Milena. Clarice, eu achava que na hora que tu estava brigando comigo nos áudios, eu falei, não, mas não estou brigando, não, é porque eu tenho que falar, né? E eu sou muito objetiva, eu não gosto de enrolação, não. No começo eu era toda assim, kikiki, kkk, como é que eu vou falar para o aluno? Mas depois de 10 anos fazendo a mesma coisa, eu digo, não, aí, o negócio agora é direto mesmo, quem gosta, quem É, gosta. Porque a gente tem que ser objetivo, né, minha gente? Senão, passar em povo concurso já é rindo. difícil. Então, se a gente ficar nessa enrolação, vai, Não, vai ficar mais complicado. e outra, Mas, assim, a gente é diga, adulto, né? A gente é claro, adulto. gente, é vida adulta, A gente né? precisa ouvir, às vezes, Passou umas da verdades fase, né? dolorosas, mas que vão fazer a gente andar para frente. Eu acho assim, e renúncia e abdicação é uma coisa que eu sempre digo. Quer estudar para concurso? Está disposto a abdicar? Está disposto a renunciar? Aquilo que você falou, não vai ter equilíbrio, gente, não vai, sabe? Até eu mesmo hoje, assim, todo mundo pergunta, como é que tu dá conta de fazer tanta coisa? Eu digo, gente, eu não dou, tem áreas da minha vida que estão desequilibradas, tá? E é normal, entendeu? Eu acho que sempre, né, a gente vai ter um ponto na vida que vai estar um pouco desequilibrado. Ou Sempre. você, né, sempre vai ter. E como é que era para tu, assim, Jimena? Porque, veja, você tinha uma vida tranquila, estável, casada, né? Tranquila, morando em Brasília, cidade maravilhosa aqui, vida bem calma, vai para o Supremo, trabalha de tarde, volta, né? E aí mudou É. completamente. Vou agora estudar para concurso de alto nível, tenho que estudar. Final de semana, estudar o final de semana todo, né? Você estudava muito mais final de semana do que na semana. Muito E mais. aí, como é que foi? E aí que eu gostava, assim, eu ia para academia todo dia, aí passei aí 3 vezes na semana, né? Saía sexta, sábado, domingo, parei praticamente de sair. A nossa saída era domingo para ir para missa e saía para almoçar.
Quando tinha uma coisa importante, um aniversário, ou a minha sogra, alguma coisa assim, aí a gente fazia. Saía para uma festinha, eu não bebia. Ou então bebia Sim. muito pouco, porque senão eu comprometia o dia seguinte, né? Assim, de estudo. Então, saía a francesa várias vezes. Saía antes da hora. Tinha compromisso de trabalho que às vezes eu precisava ir, mas eu saía de fininho antes do tempo, né? Assim, antes da hora, porque eu precisava estar no dia seguinte. Menti a valer, porque no começo da minha preparação, ninguém sabia que eu estava estudando. Só o meu marido. Isso é interessante. Assim, você falou para as pessoas que Não, estavam estudando, né? eu não Entendi, queria legal. sentir Ah, pressão, eu não queria me sentir boa, cobrada. Eu não boa. queria também que ninguém aqui pensasse que eu estava né, perdendo algum tempo aqui de trabalho com estudo, que eu não estava, mas sabe como é que é, né? O pessoal fala, né? Então, assim, eu não queria nem que nenhum ruído atrapalhasse o meu estudo. Então, eu não E tu, comentei tu com manteve o ninguém. cargo em comissão enquanto tu estava estudando? Mantive. Agora, pronto, a minha chefe sabia. Legal. Porque quando ela me convidou, na verdade, olha só como é que são as coisas, ela me convidou para assumir esse cargo em comissão, porque eu comentei com ela numa festa daqui do gabinete que eu quase tinha passado na PFN. Ah, Aí, e ela queria uma pessoa para trabalhar com tributário. Aí ela falou: Ah, pois olhe, vamos lá para a equipe. Aí eu falei: Ó, entendi. mas eu vou continuar, eu preciso continuar estudando. Ela: Não, beleza. Legal. Agora sim, quando precisar de você, aí você vai ter que ter alguma flexibilidade. Não, beleza. Foi combinado, né? Assim. Então, teve Uhum. dias também que o trabalho pediu mais. E aí eu Ah, estudava menos, né? Assim, isso, inclusive, também me angustiava. Teve vezes que eu estava preparada ali, sentada para estudar, e chegava uma ligação, uma coisa urgente e tal, eu tinha que parar tudo, né, para resolver. Mas, assim, o meu trabalho precisava ser a minha prioridade. É o que eu tenho hoje, é o meu ganha-pão, então, assim, eu nunca brinquei com a minha responsabilidade, né? Então, eu consegui combinar o quê? De chegar mais tarde, né? Então, eu no chegava trabalho, né? no trabalho, Uhum. mas eu não tinha hora para sair. Então, assim, de noite eu quase nunca estudava, porque eu chegava em casa 8h30 da noite, nove É. horas, às Tu vezes, estava né? então de manhã, assim, né? A manhã De toda manhã, estudando. amanhã toda, E quando eu ia para academia, eu ia um pouquinho antes da hora do almoço, assim, né? Ó, Legal. Lu! Oi, Lu! Luciana apareceu aqui. Boa, Lu, muito bom. Pois é, e aí essas renúncias e abdicações foram assim, tu foi fazendo gradativo ou tu já foi assim meio que não, agora eu vou parar total? Tinha momentos que tu Não, sentia necessidade de também participar um pouco mais, né? Até a família, porque a gente mora longe da família e é, tudo, né? Da não, família do teu marido também, que é daqui de Brasília, né? isso. No começo, eu comecei mais de leve, assim, ainda saía mais e tal, até porque não fazia talvez muito sentido no começo esse nível de abdicação se eu não estava ainda também competitiva. Então, assim, acho que foi meio que Uhum. natural. Agora, quando eu comecei né, depois que eu fiz esse, não, foi um pouco antes do mapeamento, já foi, acho que quando eu comecei a estudar para a AGU, Sim. 2023, não, 2023, né? Começo de 23 a prova, Não, exato. não, mas o edital saiu 2022. 22. Aham. Pronto, então pronto. 2022 ali em diante, aí eu realmente fui bem rigorosa, assim, né, com essa coisa do abdicar. Deixei de ir para Fortaleza algumas vezes, por conta de prova. Quando eu estava estudando para Sergipe, para a segunda fase, eu passei o Natal aqui, longe deles, né? Porque estava na segunda fase, não tinha como ir para lá. É, para o Espírito Santo também, assim, eu estava. Eu fui para lá, mas eu passei acho que 4 dias. Aí voltei por causa da prova oral do Aham. Espírito Santo, Aham. né? É Então, normal, assim, né? não A tem gente. como. Várias É. vezes eu dei desculpa esfarrapada. Eu fui começar a contar para as pessoas quando eu tive a minha primeira aprovação, né, em Sergipe. Fui começando a contar aos poucos. Quando deu certo no Paraná, eu abri mais, assim, né? Sim. E Porque aí aí vai, pronto. A partir vai daí as sendo pessoas já natural, né? entendiam. Foi sendo natural. Mas eu preferi esconder porque eu me sentia mais livre, né? Para fazer o que eu precisava fazer. Então eu precisei mentir. Depois eu falei, galera, foi mal.
Mas faz parte, gente. Eu acho que é do É, momento, né? Eu acho que eu assim, eu tenho aluna minha, eu lembro que eu tinha uma aluna, ela falava para mim que ela estava trabalhando. Ela dizia assim: "Claro, você tem que dizer que eu estou trabalhando, sabe? Eu não posso dizer que eu estou estudando, senão as pessoas não entendem isso, não. sabe? Acha que é um movimento diferente". Então ela dizia até para a babá que ficava com o filho dela, ela dizia: "Eu estou trabalhando, não me interrompa", sabe? Então, você criar esses artifícios, né? Essas questões, assim, eu acho que renúncia, abdicação, faz parte. É uma escolha, como você falou, né, não pode depender de motivação, é uma decisão que você tomou, e eu acho que, assim, é um projeto familiar, né, Jimena, porque você já estava Exatamente. casada. Então, assim, não adianta também você não conversar com as pessoas do teu núcleo ali familiar, né. Então, você tem que estar de acordo, teu marido tem que estar ciente do que vai acontecer, das renúncias, né, tem que ser parceiro nessas horas, porque Ai, foi senão muito. as coisas não funcionam, né. Isso é muito importante, né, eu lembro que tu falou, né, foi passear com a Falei, cachorrinha, tudo, né. mulher, ele assumiu tudo, assim, praticamente, de fazer as compras, de lavar a louça, de tudo da casa, porque eu cheguei para ele e falei, eu preciso otimizar meu tempo. Você vai, assim, me ajudar com isso aqui, é uma coisa para nós dois e tal. E aí ele falou, vou assumir. É, tem que ser um E ele projeto é mesmo. tranquilo também, então ele não era um cara que ficava assim, né, enchendo o saco para sair, final de semana, não, ele é caseiro, então isso ajudou muito. Mas É, várias vezes eu estava lá estudando cansada, ele trazia um cafezinho, um chocolatinho, sabe, para dar mas aquele isso é ânimo, importante, isso assim. faz toda a diferença mesmo, né. E assim, nesses Nossa, momentos que a gente também tá mal, que a gente tem uma o reprovação, né, Divo arrasou, né, digo, mas quem foi que botou isso? Clarice Clarice. Araújo. Mas é isso mesmo, amiga, tem que ser. Ai, ai. Faz parte. Mas, assim, eu queria saber um pouquinho, assim, tu já falou, né, desse momento mais difícil e tal, da tua trajetória, né, que foi logo após essas provas da AGU, mesmo da PFN, que você estava dentro e aí saiu, isso acontece. Principalmente em prova do CESP, é complicado, Uhum, porque tudo pode acontecer, né. O tudo. CESP já chegou a anular 11 questões numa prova, imagina, você Uhum. está dentro e depois você está fora, né. Então eu acho que, às vezes, a gente acha que é a última chance, né, da nossa vida, né, Jimena. Nossa, eu Só pensei que aí a muito gente isso. tem que pensar que outras coisas vão acontecer e o melhor tá para acontecer, né. Eu acho que É. se você tivesse desistido ali parado, pronto, você não estava nem aqui conversando hoje com a gente. E aí a gente não pode colocar nenhuma prova no pedestal, é a prova da minha vida, porque a gente bate em muitas portas, mas a gente não sabe qual a porta que vai abrir. E a gente não pode colocar todas as fichas, né, num concurso só, porque são muitas variáveis. Às vezes você está num dia pior, você dormiu pior, e É, naquela noite você não se concentrou bem, né, não chegou bem naquele dia. E às vezes você está assim, tinindo, né? Com a é. mente ligada Você não e sabe qual é o dia da sua prova, você né, eu não acho sabe qual é que o seu dia. por isso que é importante fazer prova, quando a gente já está num ritmo muito bom, né, eu É, acho que fazer prova é muito importante, né. eu E estava super, logicamente eu estava super cansada quando saiu o edital do Espírito Santo. Só que eu falei, vai que atrasa lá a nomeação no Paraná. Adoro Vitória, foi uma cidade que eu amei quando eu fui fazer a prova de 2021, que eu, óbvio, não sim, tinha passado, né? Vou fazer de novo. E aí, cheguei deu de super certo. novo, deu super É. certo de novo, né? Então, aquela coisa. Exatamente, exatamente. E ainda vai fazer Alagoas, né? Quem sabe não. Mulher, tô aquela mulher, né? Eu tô querendo, mas tá tão confuso, porque tá se desenhando a O nomeação da cenário da gente nomeação, né? agora É, esse mês. Então, assim, teve muitos altos e baixos, de conversas de bastidores, teve dias que eu não consegui estudar, de tanta ansiedade, e perícia é, médica, e não sei o quê. E se a gente for mesmo se mudar, e eles não mudarem a data, vai coincidir, assim, com a mudança de cidade. Então, é. as coisas estão meio incertas, sabe? Tá incerto, mas assim, aquela coisa, você tá dentro do jogo, né? E com a cabeça tranquila, porque é aquela coisa, ai, vai para Alagoas, não passei, Clarissa. Mas isso, gente, acontece, né? Eu É, acho que não é o momento. Quantas provas você já passou, quantas provas você já teve, é, né? Então é porque não tinha que ser mesmo, tá um momento diferente, tá esperando é, nomeação, e é isso, né? E vai é. ficar lá no Paraná mesmo, vai ser nomeada lá, vai ficar por lá, já tá. Então, a gente está animado, né? Assim, se quando o Espírito Santo chamar, só Deus sabe o que é que eu vou fazer da vida, né?
Mas nesse primeiro momento é para o Paraná, a gente já está assim, dando uma olhada na cidade, bairros, apartamentos e tal, essas Legal, legal. coisas. Está nessa Bom. fase aí muito, muito gostosa, realmente, de A planejar fase que você tanto esperou, churrascos. né? É, Tanto esperou para poder. A festa nossa, da posse, minha gente. A festa da não, posse. e olhe, uma coisa muito legal que me ajudou muito, e isso eu digo assim para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, é mentalizar a vida que você Ih, quer viver. é isso aí. Porque quando eu estava desanimada, tá aí uma coisa que tu perguntou, e eu não soube responder na hora, mas agora me veio aqui à mente. O que é que me ajudava a me motivar? Às vezes eu estava desanimada, assim, mas estava com o edital aberto, eu ia olhar apartamentos para alugar naquela cidade. É, eu olhava os contra-cheques de todo mundo, porque eu queria ter independência financeira, né? Eu era a louca por toda a transferência. Porque você trabalhava, você tinha seu, É, não tinha nada, eu tinha acabado de sair da faculdade. Menina, eu era louca, eu disse, minha gente, eu quero comprar minhas coisas, eu quero ter eu minha quero vida. dinheiro, né? Você era olhando os apartamentos. Por quê? Porque a minha questão naquela época era ter independência financeira, entendeu? Claro, tinha uma coisa Você mais não era só urgente independência, ali. era É, melhorar a sua vida. Então você, pô, vou olhar os apartamentos que eu posso morar. Aí é exatamente, você ter algo concreto. Eu falo assim, não adianta só concreto. sonhar. Ficar sonhando, 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 sonhando. Tem que visualizar, bota o negócio na Isso. frente, bota um contra-cheque, visualiza, acorda todo dia. Eu nunca esqueço que eu assisti uma live uma vez de um PFN do concurso de 2013. E ele falava assim, eu imaginava até o perfume que eu ia colocar indo fazer a prova oral. A cor da Caramba, gravata que eu ia usar. E vocês pensam que nossa, isso é brincadeira? Tudo começa não. na mente. É Tá verdade, entendendo? Pois é é, verdade. é isso mesmo. A gente Então, essa precisa visão. viver na cabeça a vida que a gente quer viver um dia na vida real, né? E aí a gente não imaginava essas coisas, assim, no Espírito Santo também. Eu brincava com as meninas, o pessoal, sabe a Dona Helena das novelas do Manuel Carlos no Leblon? Vai ser eu aqui no Espírito Santo. Muito bom, adorei. Mas isso tudo dá força, né, pra gente estudar, não é não? É, Eu acho que é isso, né? A gente precisa ter essa. A gente não pode viver de motivação, mas a gente precisa. Ó, a Luciana está falando aqui, prestem atenção. isso aí, pois é. Eu, eu e a Jimena somos pessoas diferentes. A minha live foi super caótica, a Jimena é super centrada e tal. Mas nós fizemos as mesmas escolhas, exatamente, as mesmas renúncias, seguimos o mesmo processo de estudo. Exatamente, cada um do seu jeito, minha gente. Cada um do seu jeito, né? Não tem como a gente sair com. É o que eu falo, não adianta comparar. Cada um é único. Né? Imagina eu que converso com um monte de aluno. Tem dia que meu WhatsApp bate mais de 60, gente, 60 pessoas falando comigo. É Caramba, mensagem não sei o que lá. E se eu fosse comparar todo mundo, se eu fosse ficar assim, não, mas a gente tem que realmente. E é isso mesmo, gente. É passar pelo processo, entendeu? É é, passar pelo processo. E é isso mesmo, visualizar, né, Jimena? Entra é. lá, vê qual apartamento que vai morar. Uma amiga minha era engraçada, ela falava, Clarice, eu já sei todas as bolsas que eu vou comprar, porque eu não vou ter carro, mas eu vou comprar bolsa. Ela é muito engraçada, essa amiga minha. Eu tenho uma live com ela, Ai, antigona, Débora, de 2017. Aí ela falava, eu vou lá no Iguatemi, eu vou comprar todas essas bolsas aqui, porque carro eu não vou ter, mas eu vou ter bolsa. Meus carros vão ser minha bolsa, sabe? Não tem um ai, jeito, gente, entendeu? Cada um barato. tem um. Aí, eu vou comprar uma Chanel. Aí, meu Olha filho, aí, muito bem, gente, Lu. entendeu? Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que ter essa garra, né? Essa obstinação, assim, quer passar? Tem que estar obstinado, né? Tem que, É, né? e a Querendo gente tem muito. que parar de se dar desculpas, né? Porque se a gente Sim, sempre vai ter muitos motivos para não fazer aquilo. Sempre vai ter, sim, gente. Uma doença na família, né? Saudade de casa, o seu filho, para quem tem filho, né? As demandas de perfeito. casa, né? A angústia, a ansiedade, o medo de não passar, de não dar certo. Sempre vai ter alguma coisa que vai justificar você não fazer. E vai ser uma coisa verdadeira. Mas quem vai perder dando essa desculpa é você, É, só né? você. Então, você só perde Só com você. isso. É, agora me diga uma coisa, eu quero, para a gente encaminhar já para as perguntas, eu quero que você dê dicas para quem está começando. Eu tenho Ah, alunos aqui de formação de base, que começaram a mentoria não tem nem 2 meses, e que realmente estão aí nesse início, né? Tentando ainda encaixar uma rotina, tentando pegar a constância. Eu quero dicas para quem está começando. Vamos lá. bom, para quem está começando, deixa eu ver aqui, eu até tinha anotado. Primeiro, né? É importante ter clareza de onde você quer chegar. Porque se você não sabe qual a carreira que você quer e mais ou menos no tempo que você quer, você vai procrastinar, você vai tomar decisões erradas, você vai comprar material errado,
você precisa ter clareza de onde você quer chegar. A minha vida de estudo só mudou quando eu tive clareza do que eu queria, do tempo que eu queria para passar e do que eu precisava fazer, né? Então, clareza. Não dá para você estudar para todas as provas que aparecerem, porque assim você vai trocar o pneu com o carro andando. É muito mais difícil fazer esse ajuste. Então, eu acho que se eu estivesse começando hoje, eu daria esse tempo de maturação, né, que é o tal da formação de base, que é mais ou menos ali um ano. Isso. Eu passaria esse ano fazendo uma grande revisão de conteúdo, né, um grande estudo de conteúdo, sem fazer prova, para não atropelar, né? Sem buscar também atalhos, né, Jimena? Assim, para o Não mais fácil, existe. né? Porque não existe. É como eu te falei, no final eu perdi tempo. Buscando cortar tempo, eu perdi tempo, né? Escolha o material adequado, nem grande demais, que vai te dar informações desnecessárias, né? E nem enxuto demais, que não vai aprofundar naqueles temas essenciais para a nossa carreira. Então, para isso, você tem a Clarissa, né, que vai te dar esse norte, indicar materiais e tal, e já é uma coisa maravilhosa, né? E escolher uma boa mentora é muito bom, porque eu também, numa das vezes que eu ensaiei voltar, eu cheguei a fazer umas 3 sessões de mentoria, mas foi péssima a minha experiência. A mentora me fez começar a estudar pelas matérias periféricas, fazendo resumo, assim, cara, tudo que eu Não não dá, não. faria, sabe? Começa pelo que sempre cai, que é o bendito do núcleo duro, que o povo diz que não tem, mas tem. Não que você possa confiar nisso, né? Não dá. Estudar só isso, mas tem, sim, uma incidência maior nas provas, né? E sem Claro, fazer e resumo, aí suas gente. estatísticas, né? Não precisa de razão. Resumo é uma grande perda de tempo. A gente acha que está estudando, a gente está só enganando o cérebro. Não está estudando. Não queimar etapas, não negligenciar a lei seca. E outra coisa que me ajudou demais é fazer questões, né? Tanto para fixar como para revisar. Como é que eu sempre ficava em contato com as coisas que eu tinha estudado? Fazendo revisões de forma aleatória, digamos assim. Eu estou aqui estudando tributário, mas eu estou fazendo ciclos, baterias de questões de todas as outras matérias. Cada dia é uma bateria Boa. de questão, de matérias A diferentes. manter aquele estudo já concreto, né? Exatamente. Então, eu sentia que eu estava sempre em contato com todas as questões ao mesmo tempo, todas as matérias, melhor dizendo, né? Estava aqui estudando hoje controle de constitucionalidade, mas eu tinha lá na minha planilha que eu tinha que fazer questões de processo civil, né? Então, era sempre Sim, assim. Nessa fase, eu boa. estava cruzando. É, E é mais falou ou menos aí isso. coisas maravilhosas, né? Coisas maravilhosas e coisas essenciais mesmo para passar. Sem isso aí não tem como fazer uma boa base, não, né? E já começar a ter em mente isso, né? Cada vez mais renúncias, criar oportunidades, não se vitimizar, não, né? Não criar Isso. desculpas, como você mesmo Não. falou, que isso é muito importante. Clarissa colocou aqui, material errado, a Clarissa não deixa, realmente, eu não... o pessoal brinca que quem faz mentoria comigo economiza. É porque tem coisa, gente, que não adianta ficar comprando. Né? Não. Toda hora, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, você só está gastando dinheiro. Hoje é muita informação, é muita coisa no Muito, Instagram, toda hora. muito. Compre isso, compre aquilo, passe um mês, passe não sei o quê, Nossa. né? Não Eu acho que adianta. é o mais difícil, uma das decisões mais difíceis, né, de quem está voltando a estudar ou começando, é isso, é definir o material e É, montar um cronograma, a é. parte mais difícil. E Então, a seguir esse mentoria ajuda cronograma, demais. né, Jimena? Colocar esse cronograma, assim, na constância, que é o que é a É. grande questão, né? Porque também não adianta você estudar uma semana, parar duas, volta, né? Então você É, tem que mas continuar. a constância e a flexibilidade são os dois superpoderes do concurseiro. Constância, porque você tem que estar lá todo dia. E flexibilidade para entender que os dias vão variar, nem todo dia você vai estar do mesmo jeito. E tá A tudo vida bem, né? e a vida de adulto às vezes cobra que você dê atenção a outras coisas, faz parte, então não, né, se angustie com isso. E de bola para frente, amanhã você compensa e tal, e Maravilha. vai. Show. E dicas agora para quem está batendo na trave aí, que já está avançado, mas ainda está 4 pontos, às vezes 5 pontos, 1 ponto do corte, né? Eu brinco que às vezes o Não pessoal fica gostou dessa frase. especialista em bater na trave, assim, é horrível, né? O pessoal fica de novo Horrível. por uma. Nossa, Às vezes horrível. eu não sei nem o que falar. Tipo assim, eu não sei, Eu fui gostou? irônica, Lari, eu fui irônica. Ela foi irônica. É uma É das piores horrível. fases, né? O bom é você passar dessa fase, nem passar Nossa, por isso. não.
Agora, assim, ela, na verdade, é agridoce, porque você fica arrasada, né? Porque não passou. Por outro lado, você tem que ver o copo meio cheio, você está Sim. chegando, né? É questão de ajuste fino ali quando você começa a bater na trave. O que é que você precisa fazer? Mapear. Foi o que eu fiz de novo. Comecei, né? Estava batendo na trave, mapeei de novo. E vi que uma coisa bem interessante é que eu não podia negligenciar determinadas leis esparsas, que às vezes a gente Sim, ignora. falei tudinho. E o pessoal fica com raiva de mim. Tipo, LGPD, Lei de Acesso à Informação, Lei Anticorrupção, Lei do Parcelamento, quando cai no Lei de edital. Lei locação, de locação né? é Braspeadora. Por quê? Não sei. É, As leis mais chatas, exatamente, Larissa, as leis mais chatas. É é. um ponto que você consegue, mas é um ponto que faz diferença, sabe? Assim, porque, Uhum. por exemplo, nessa prova da PGM São Paulo, eu acho que tinha umas 10 questões de leis esparsas. 10 questões é você entrar. É a diferença entre ficar fora e entrar, né? Com E certeza. assim, eu não lia uma lei como a LGPD inteira. Gente, é um pouco de perda de tempo também. O que é que eu fazia? Eu fazia filtro no que concurso daquela lei. Deixa eu ver o que é que as bancas cobram dessa lei. E aí eu ficava revendo aqueles aspectos, né? Daquele, exatamente. O ou é É o um ponto. ponto. É, é Então, exatamente. fazia filtros dessas leis chatinhas. No final, alguma coisa, de tanto você relê, vai entrando. É que nem o terceiro setor, aquelas leis insuportáveis, né? Mas elas são cobradas sempre em todas as provas. Você pode, né, ignorar, não. Inclusive, foi uma questão da minha prova oral. E eu fiquei que, assim, meio na saia justa, porque eu achava que eles não iam cobrar lei seca na prova oral. Que achavam que Cobra. cobraram. Cobra o decoreba também, né? Meio Fiquei que retoma impressionada. para a objetiva também, né? É, Mas essa questão das leis é muito importante, por isso que até uma aluna, eu até coloquei o print dela no grupo, que ela falou que eu coloquei uma lei bem esquisita lá no cronograma do Acre, e ela falou que quando viu na prova não acreditou que estava lá na prova, e ela falou, meu Deus, eu só lembrei do cronograma. E eu falei, é porque às vezes a gente vê, né? Por exemplo, eu acho que vai cair em Alagoas uma questãozinha lá de direitos autorais. Não acho que aquela lei está ali, sabe, do nada, assim. Então, quem sabe, né? Então, custa nada ler, né? é. Antigamente, sabe, menina? Antigamente, quando eu falo na minha época da AGU, a gente não lia essas leis. Por exemplo, Marco Civil da Internet. Estava lá no edital. Quem disse que eu li? Eu só porque meio que não tinha muito, mas hoje está cada vez mais difícil, está cada vez mais É, no detalhe. Então, assim, se você não acompanha, porque eu acompanho os concursos, eu vou vendo, né? Como as coisas vão ficando mais específicas. Então, se você não dá essa atenção, você vai é. falhar na prova, É, né? tipo, se tem no seu edital a lei do CAD, estude os artigos que falam das infrações à ordem econômica, porque o Isso. SEBRASP gosta de cobrar eles gostam de cobrar legislação esparsa. Então, assim, não ignore, né? Se você já estiver pertinho, assim, muito Olha aí, mas estava no meu tem, cronograma, tá vendo ali? É, alguém falou assim que a gente espera fazer algo extraordinário. Não é, gente, extraordinário. Nada, não tem nada de extraordinário, né? É você estudar muitas vezes as mesmas coisas. Né? é o que Juliana está falando aqui. Um dia Uhum. desse eu estava conversando com uma amiga minha que está estudando para concurso, que eu conheci fazendo concurso, e ela estava querendo ler toda a lei complementar da reforma tributária. Eu falei, não Não, faça impossível. isso, O CPC. não faça isso. É um código novo, não faça isso. Como é que eu vou estudar? Pega um material e faz um filtro de questões, assim, mas, né, vai ver algumas coisas, tipo fato gerador, isenção, mas não Pega as vai na questões de controle lá da parte do Isso, pessoal de auditor, de fiscal, que está cobrando isso. mais, entendeu? Abre o É, leque. isso, faz o Exato. filtro sem ser direcionado para a carreira. Quando eu fazia o filtro da lei, eu não direcionava para a carreira, porque aí realmente pegava tudo que aquela banca, eu fazia filtro de banca, né? Tudo que É. aquela banca cobrava daquela legislação ali. É o que Jório está falando, né? Do estudo reverso, inverso, que é o que eu faço com o pessoal. Eu boto para fazer questões. Por exemplo, lei de registros públicos. Não vai ler a lei de registros públicos. Vai Não, fazer questão, jamais. ver o que é que cobra e tá tudo bem, né? É, Assim, não adianta. Juliana está fazendo uma pergunta bem legal. Eu já vou abrir para ó, perguntas, tá, gente? Eu acho que a gente já caminhou aqui pro final, já vou abrir. Podem ir mandando pergunta ou abrir levantar a mão aí que eu vou colocando para vocês falarem. Vão participar. Mas Juliana está dizendo aqui, ó.
A gente sempre espera fazer algo inédito e extraordinário para passar, mas você trouxe com clareza que a correção dos erros, mapeamento, fazendo o ordinário bem feito, que você conquistou as aprovações, né? Mas se você puder elencar uma coisa que foi a virada de chave nos teus estudos, qual seria? Tem essa uma É coisa? o mapeamento, assim, sem dúvida, porque eu estava muito perdida, muito insegura, e eu senti que se eu não fizesse aquilo, eu ia continuar, né, cometendo os mesmos erros, né? Então, foi o mapeamento. Entender as minhas fragilidades e atacar uma a uma, Boa. com paciência mesmo. Eu sabia que aquilo ali Tem que ia ter me fazer paciência, levar. né, Tem que Edmilson? ter Tem que ter paciência. paciência. Mas foi isso. É porque às vezes eu faço uns mapeamentos com os alunos, aí eles vão dizendo assim, mas quando é que eu vou estudar isso? Mas quando é que eu vou estudar aquilo? Mas e aquilo? Gente, tem que ter paciência, não dá para colocar tudo em uma semana, né? Não dá para Não, vencer todos os obstáculos. É tempo, né? Requer tempo. porque eu ia atacando esses pontos e revisando outras coisas, né? Eu não estava. Sim. A gente, no estudo para concurso, a gente não pode só se preocupar em avançar. A gente tem que se Uhum. preocupar em manter o que a gente já estudou. Daí a Combinado. necessidade de ir revisando, ir fazendo as questões, né, para estar sempre em contato com o que já foi estudado, porque senão, depois de um ano, você não vai lembrar do que você estudou no começo. Não faz sentido. E tu revisava muito por questões, né? Pelo que eu percebi aqui, né? Basicamente por questões, e perto de algumas provas eu também usei o RPP, do PP O Concurso. RPP, do Potapó, tu me falou que tu gostou É, bastante. gostei É, bastante daquele, para revisão é ótimo. é legal. Não para estudo, né? Mas para Não, não. Para revisão, estudo é muita informação condensada, você acaba não absorvendo bem, assim. Agora, para rever o tema é legal, bem legal. legal. E tu usou o livro de prova oral também, né? Depois, né? Sim! Legal, legal. Mas, Boa. assim, aquele livro é uma pepita de ouro, né, Clarice? É o Assim, que eu falo, pessoal, gente, aquele livro não é só para prova oral, é para todas as para fases, tudo. sabe? Só que Você ficou vai muito tempo revisando. esgotado. Tu sabia que ficou um tempão Mas esgotado, aí é né? culpa da Juspod, né? Não vou falar isso não. Então, Eles não eu me tentei, convidam para as outras coisas. Eu, não, a Juspod tá ótima. eu Mas assim, tentei a questão é. comprar, ó, muito tempo antes e não conseguia. Aí, quando eu Não, consegui, aí, opa, eu agora. agora, eu agora comprei 10 volumes. Eu tive que comprar, né? Porque eles só dão um volume para a Ave coordenadora e um volume Maria, para cada autor. E se a gente miséria. quiser comprar, a gente não tem desconto, sabe? Então, Eu assim, para vocês saberem como é. Aí, tenho meu que Deus, eu não esse posso nem estar falando contrato isso, aí, mas Clarice. é, mas assim, a questão é que eu mandei essas atualizações faz muito tempo, é porque eles demoram para revisar, sabe? Aí demora bastante, mas eu comprei um bocado agora, porque eu já sei que vai esgotar, e aí quando o pessoal me pedir, porque o que é que aconteceu? Teve a prova do Mato Grosso, e várias pessoas falaram, pô, Clarice, eu vou fazer a prova do Mato Grosso, cadê o livro? Eu quero o livro. Aí eu, pô, não tenho. Aí agora eu vou ter aqui em casa, que aí eu mando pelos correios, né? Para ajudar alguém aí que É, precisa, né? Eu sei não. que teve gente que trocou o livro e tal, mas o livro Ele tá muito é bacana, ele maravilhoso. cresceu Não, ele é muito, assim. maravilhoso. É maravilhoso. Tá bem mais Teve robusto, né? uma questão tua, inclusive, do teu livro, que caiu na prova oral do Espírito Santo, que era a diferença entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por Ah, omissão. sim, é clássica. Essa questão eu respondi numa prova discursiva do Pará, tá? Então, para vocês verem que isso é antigo e sempre se repete. Caiu lá, diferencia a DI por omissão de mandado de injunção. Foi uma questão discursiva, eu não É, esqueço. Eu é, lembro de algumas questões e caiu isso, né? E é. caiu na prova oral agora, recente, para você ver que é Exatamente. algo, um tema que sempre se repete, né? Então, isso é muito importante. E aí, gente, quem quer fazer mais perguntas, aproveitar? Alguém tem mais alguma curiosidade? Eu acho que tratamos de muitas coisas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Domênico. Na prova objetiva, assim, qual foi o teu maior obstáculo da objetiva? Foi lei seca? Ou... Eu acho que é a dificuldade de dominar tantos assuntos, né? Aquela coisa de como é que eu vou fazer para lembrar de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é como eu falei, todo dia lendo um pouquinho da legislação e revendo nas questões. E aí a gente vai percebendo também, né, por exemplo, quem usa plataforma, tipo que concurso e tal, que o percentual vai melhorando. Você vai percebendo que o Sim, percentual vai melhorando, né? Mas eu acho que é. a minha dificuldade maior foi realmente enfrentar a legislação, assim, que eu tinha. E depois é engraçado, depois eu me acostumei e vi como valia a pena. Gente, assim, é um custo-benefício muito bom, porque você pega aquela lei ali do mandado de segurança, né, do que sempre cai, do processo administrativo, da lei de improbidade, e elas são legislações pequenas.
E sempre cai, e você vai ganhar pontos importantes ali. E outra coisa que também que eu aprendi estudando é, eu posso usar a lei seca para revisar a matéria na minha cabeça. Por exemplo, estou aqui com Claro. um artigo, o artigo cita um conceito, ou tem alguma jurisprudência que eu me lembro que, né, que envolve aquele tema, eu paro e penso, inclusive, nesse assunto aqui, o Supremo diz tal coisa. Então, eu fico Sim. sempre forçando a minha memória, né, a recuperar conceito da doutrina e precedente relacionado à lei que eu estou lendo. Sempre. Perfeito, é isso mesmo. Ó, Fernanda fez uma pergunta aqui. Jimena, conta mais sobre o seu estudo de primeira fase. Você disse que ficou mais em questões e lei seca durante a semana, e no fim de semana leitura de livro, né, dos assuntos que tu falou. Mas como você fazia essa divisão? Era uma matéria por dia, intercalava mais de uma matéria no seu cronograma? Como é que tu fazia? Dependia muito, assim, por exemplo, códigos, né? Códigos são muito cansativos, então eu geralmente passava mais, assim, tipo, um dia Código Civil, no outro dia uma lei, a lei da ação civil pública, aí no outro dia eu voltava para o Código Uhum, Civil, no outro dia a lei do mandado de segurança, no outro dia o Código Civil, aquela coisa. E perto das provas objetivas, eu deixava sempre aquela legislação que era mais difícil de lembrar, tipo legislação de financeira e ambiental. Eram sempre as sim, últimas. E outra coisa que eu fazia também, que me ajudou muito nas provas objetivas, eu tirava uma semana, mais ou menos, para rever pontos específicos de toda a legislação. Prazo de prescrição e decadência, hipóteses de intervenção federal, eu já ia falar nesse assunto. Intervenção federal é os clássico. É. detalhezinhos. Aquela última Uhum. semana era casos de dispensa e inegibilidade. Então, assim, fazendo isso, as minhas notas começaram a melhorar, né? Porque eu estava Legal. estudando tudo e naquela última semana eu estava revendo todas aquelas normas que eu tinha mais dificuldade, porque são mais, né? Assim, decorebinhas, digamos assim. Alguns dispositivos da Constituição, né, na parte de tributário, de financeiro, tem que rever antes da prova, né, aqueles dispositivos de precatório, e isso também vinha anotado. Cabimento de embargos, de embargos né, do TST, de recurso de revista, Ah, mas sabe? eu vou pegar até uma pergunta aqui que eu acho interessante. Por exemplo, você falou que deixava financeiro e ambiental por último para você revisar. Mas, obviamente, que você já tinha estudado a matéria, né? Já. Você deixava o decoreba mais para perto, mas você já E, tinha uma base na e, matéria, né? Você é, não deixou, empurrou com a barriga total e disse assim, não, eu só vou estudar financeiro quando for perto da não, prova. Senão você não, não mas, consegue entender, né? mas eu vou te dizer, o meu estudo de financeiro foi basicamente princípios, né? E Os lei seca. princípios e lei seca e jurisprudência de financeiro. É isso mesmo. Isso mesmo. E aí, Fernanda, também, eu acho que ela quis saber também a divisão das matérias de doutrina. Tipo assim, tu estudava uma matéria por dia, duas, porque isso é muito particular também, né? Eu acho que eu gosto de mesclar, mas tem aluno que fala para mim, não, Clarice, eu não consigo mesclar. Então, Eu, depende, né? eu estudava doutrina no final de semana, né? Assim, Uhum. na semana, eu só estudei doutrina na semana, assim, numa semana de férias, recesso, né? Eu não tendo esse tempo todo disponível, eu não conseguia ler doutrina, porque eu não conseguia me acalmar para ler doutrina, porque eu sabia que eu ia ficar ali 3 horas sentada e ia render, sei lá, 30 páginas, 40 páginas, sabe? Porque a minha leitura é lenta, porque eu leio devagar, mas eu leio poucas vezes para aprender, entendeu? Então, assim, Ah, legal. É eu estudo importante devagar. também. Então, eu preferia fazer isso no final de semana, é como eu falei, era ponto a ponto. Um final de semana era controle, no outro final de semana era imunidade, no outro final de semana era recursos, no outro final de semana, né, licitação, nos finais de semana era doutrina. Legal, muito bom. É, e questões durante, sempre, né? Sempre durante a semana, Sempre, sempre lei sempre. seca, né? Quando eu É estava isso com mesmo. preguiça, quando eu estava cansada, quando eu estava com sono, questão, porque era aquilo que acordava o É, cérebro, estudo assim. mais ativo, né? É, Tranquilo, para dar um upzinho, né? E cansada sempre exatamente. tava, né? Falou em cansaço, e cansada a gente sempre vive cansada. O Eu vivo tempo cansada. todo. Cansada de fazer Café, minhas coisas, né? café, minha É. filha. Café é o melhor amigo do concurseiro. Nossa, eu tomei um café agora de noite. Eu falei, gente, eu vou tomar, porque senão eu vou ficar muito cansada. Mas eu tomei, porque eu não gosto de tomar não café de noite, não, mas hoje eu tomei porque eu tô cansada. Mas é isso, né? Faz parte, né? Eu acho que a gente Faz tem que parte. realmente. É uma escolha, né? Uma escolha É como eu falei, e. não existe equilíbrio muito bom nessa fase, você só vai lutar para não surtar, né? Assim, mas não tem equilíbrio, eu engordei muito,
Inclusive, eu Pois é, perdi normal, peso já agora, graças a Deus, né? Continuamos na luta. normal. Eu Aí, lembro, tu falou da LFG, eu lembro de um professor chamado Renato Brasileiro, né? Que ele é professor de conheço. processo penal. Processo penal. Aí, lá na LFG eu assistia às aulas e tal, e ele falava, gente, vai ficar mais gordinho sim, depois perde peso, não tem problema não. E é assim mesmo, né? Cada da sua vida é de um jeito, né? Vai ficar mais ansioso, vai querer comer mais. Vai Normal, parar né? de viajar, se puder viajar, vai ter que dar um tempo, né? Se malhava muito, vai ter que malhar menos. Se passeava muito com o cachorro, vai ter que passear menos. É tudo menos. Se dormia muito, vai E ter é o que que eu dormir falo, né? pouco. É temporário, né? É É temporário. temporário. E quanto Quanto, mais né? você fizer abdicações, mais rápido vai ser. Porque você pode até querer estudar pouco por dia para manter esse bendito equilíbrio, mas vai demorar Mas 10 anos. vai demorar Aí é a muito. escolha que É. você vai fazer, É né? uma escolha. A prioridade é o estudo, como a Luciana está falando. Eu sempre digo isso, um Exatamente, é um sofrimento grande, sofrimento. passa logo. Passa logo. É o que eu até falei para uma aluna hoje, eu estava O que dizendo, é que são gente, 3, você... 4 anos na sua vida inteira? É. Não é nada. E assim, Jimena, o pessoal pergunta muito, né? Eu tenho umas alunas, uns alunos também mais velhos, assim, 45 para cima, tem até aluno acima de 50 anos. O pessoal fica, Cláudia, estou velha demais. Será que eu vou passar? Eu pensava isso. Gente, minha gente, não tem isso não. Quantas pessoas mais velhas tomaram posse na AGU, né, no último A concurso Luciana está dizendo que também pensava. da... Pensa, né? Porque a gente pensa assim, É, passei do tempo e tal. Sim, eu acho que é um pensamento que é limitante, né? Quantas total. pessoas... E assim, não quer dizer que só novinho vai passar, porque eu tenho 25 anos, aí eu vou tomar posse, né? No Hum, meu concurso teve muita gente nova, teve gente mais velha. E quantos alunos eu já tive? Teve a Lorena mesmo, 43 anos, tomou posse. Luciana também, que 42, né, Lu? Eu acho que é por aí, eu não lembro de cabeça, não. Isso mesmo, minha gente, né? a Lu Aí, já tomou 44, posse lá no Luciana. Piauí? Não, mas ela vai tomar hora, é poli 42, tá vendo? É isso, se eu for somar aqui, eu tenho um monte de aluno mais velho do que eu. Faço Isso, né, 45 não? amanhã. Faço 45 amanhã. Ah, É, amanhã é teu aniversário? Eita, eita, que Jimena tá dando aqui a live de aniversário, ó. Caramba, nem sabia. Ah, 4 de junho. Pô, o meu agora em é, junho também. Aí, tá vendo? exatamente. Aí, Olha que tem um coisa que tomou boa. posse em São Paulo, só me engano, 67 anos. Aí, Ruth, Foi. 47. É isso, minha gente. É. É. Não, e outra, Clarice, assim, o que é que eu penso, né? Nesse país maluco, daqui a pouco ninguém vai mais aposentar, não vai mais ter aposentadoria. Então, a gente tem aí uns 40 anos para trabalhar ainda, sabe? Vou mudar de carreira, vou ficar a vida inteira É fazendo a isso. mesma coisa, vou Os nada. coreanos vão dominar o mundo. Mas é isso mesmo. Quando eu penso quantos anos eu ainda tenho para me aposentar. Eu nem Né? penso nisso mais, porque eu acho que, acho que a gente vai morrer trabalhando, mas enfim. É, Isso foi é isso mesmo. uma crença limitante que eu tive que vencer, porque eu pensava Sim, isso. Ah, eu tô muito velha, não tem nada a ver, não sei o quê, não lembro mais nada. O que é que eu vou fazer no meio do bando de gurizada? Aí eu pensei, Jimena, primeiro, né? Você tem algum tempo ainda aqui disponível. Não é muito tempo, mas dá para espremer aqui. É um desperdício você não fazer isso. Segundo, todo mundo tem capacidade de chegar lá, né? Se estudar direitinho, fizer as coisas direitinho, vai chegar lá. Terceiro, você vai trabalhar até morrer, né? Então, bora fazer aqui uma coisa diferente, vamos encarar, vamos ter coragem, partir para cima. O que a gente precisar aprender e confiar vai acontecer no processo. Vai é isso acontecer no mesmo. processo. Deixa eu abrir para a Flávia aqui para a gente caminhar para o final, senão a Jimena vai Não, expulsa do professor, eu Supremo. apertei errado, desculpa. Ah, apertou errado? Eu pensei que você Eu tinha apertei errado e ligado. escrevi aí que eu vou ser a véia da lancha aqui de Goiás. De Goiás. Boa! Aqui no Lago Paranoá, viu? Me Isso! convida para Vai ser a aí. lancha, me convida. Me convida, que Ai, eu vou. ai. Eu vou pra lancha, viu, Flávia? Só me chamar que eu tô lá. Nunca fiz um passeio de lancha aqui, sou doida pra fazer um passeio de lancha, só vejo o povo no Sério? Instagram. E eu, caramba, mas eu vou fazer um A passeio de Maria lancha. Clarissa, tu mora na cidade das lanchas e nunca foi um passeio de lancha? Não, Próxima tem vez que que eu for fazer, em né? Brasília, Tu tá, nós vamos arrumar esse passeio. tu tá Caramba, precisando eu de uns amigos nunca fiz. melhores. Me chama pra eu ir. Não, é porque também agora. Mas eu vou, minha gente, vou fazer 10 anos nessa cidade. Eu tenho que fazer um passeio de lanche, não é não? O povo só vejo o Tem, povo no Instagram alugando tem, lancha e não sei tem. o que lá. Legal, Né? legal. Bom, né? É bom. Mas é isso mesmo, gente. Tá bom de conhecer os políticos. Não, quero não. Não. Prefiro ficar na, prefiro ficar aqui quietinha na minha Ai, meu mentoria. Não Deus do gosto dessas céu. coisas.
né? Mas é isso, gente, ó, eu acho que alguém tem mais alguma pergunta, quer perguntar aí? Eu acho que foi muito boa essa live, nossa, eu fiquei muito empolgada aqui, gostei demais, até passou meu cansaço, toda vez eu começo cansada e termino quando eu vou dormir às 2 horas da manhã, porque eu fico tão elétrica aqui, né, conversando com vocês, é bom demais, ó. Luciana, só admiração, a Gimena é maravilhosa, e Gimena vai trabalhar com a gente na mentoria, viu, aí Deus quiser. Vai, já chamei ela para trabalhar com a gente aí nos próximos cursos, ela está só esperando, mas vocês vão ter rodada aí corrigida por ela, quem sabe treino de prova oral aí com ela, né? Não, vamos lá. Agora ela vai incorporar o examinador, né? Examinador chique, né? Não? Então, nada tá de... bom. Eu vou ser chata e não vou falar mulher, né? Mas obrigada, de coração, você foi maravilhosa, sua trajetória é incrível, você merece todo sucesso. Obrigada. No Paraná, aí, seja no Espírito Santo, seja depois voltando para Sergipe, para o Nordeste, não sei o que é que você vai querer, sei que você não vai morar mais aqui em Brasília, então vamos ficar virtuais aí, né, no acompanhamento, mas sigam a Gimena lá no Instagram também, ela posta uns textos bem legais, tá? Já incentivei ela, posta mais coisa, vai lá, é muito legal. E é ótimo, gente, assim, compartilhar, eu gosto muito de trazer, né? Quero ter mais tempo de estar trazendo mais pessoas aqui para vocês, mas é isso, Gi, muito, muito, muito obrigada. Eu vou mandar o Instagram dela nos grupos, tá bom, Flávia? Pode deixar. Quer falar alguma coisa, Gi? Podemos nos despedir. Ai, gente, eu só quero dizer que para mim foi, assim, uma alegria. Eu adoro falar de concurso, adoro falar dessa trajetória, adoro colocar, assim, ânimo, né, pimenta nessa conversa, porque eu sei como é difícil, e eu sei como é difícil caminhar sozinha. Então, assim, é ótimo quando a gente vê outras pessoas passando pelas mesmas coisas. Uma coisa que me ajudava muito era ouvir as lives, assistir as lives dos aprovados. Porque eu queria... imaginar, né? Ó, daqui a pouco eu vou estar fazendo uma live lá com Clarice, eu sonhava, né? Também com isso, assim, né? De falar um pouco da trajetória, um dia poder dizer, deu certo, valeu a pena, aconteceu, né? E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada de coração, tá? Obrigada, pessoal. Acreditem. Isso aí, véspera de feriado, foi muito bom. Depois eu vou liberar o link aí para todo mundo assistir, reassistir, fazer uns cortes aí depois dessa live. E quem sabe, Gimena, a gente não grava ainda alguma coisa aqui na sala, no escritório, um negócio pra gente, né? Eu acho que vai dar tempo. Eu acho que dá tempo, viu? Claro. E parabéns, ó, tá todo mundo mandando Obrigada, aqui. Podcast aqui. Todo mundo mandando parabéns para você. Aproveitar amanhã o aniversário, não precisa estudar amanhã não, né? Amanhã é para curtir. E aí, vamos embora aí. Só parabéns. Mas é isso, pessoal. Um beijo bem grande para todo mundo. Fiquem bem, bons estudos. Feriado amanhã, todo mundo estudando. Tá bom? Vamos embora. Com tudo. Caprichem. Beijo para todo mundo. Tchau, beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.